Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Conectando os Pontos, Legado e Superação. Um podcast que nasceu da vontade da FJR de fazer uma coisa simples, contar histórias de quem carrega o agro no braço. Gente que acorda cedo, toma risco, segura as pontas com a família, no trabalho e mesmo nos dias mais difíceis não para de caminhar. E o nosso convidado de hoje é o Fernando Almeida, gerente de crédito e sustentabilidade na Fiagro. Fernando, seja muito bem-vindo. Vamos começar aí conhecendo um pouquinho de quem é o Fernando. Legal. Beleza, obrigado, Chico. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? É um prazer aqui estar contigo. Meu primeiro podcast, né? Já dei aula, né? Já fiz palestra, mas podcast é o primeiro. Mas acho que é bacana a gente contar um pouco de história, né? Acho que a agricultura, né? A pecuária em si, ela é feita de histórias, né? A vida das pessoas, né? Traz isso. E falar um pouquinho de mim, eu gosto muito, sempre quando eu participo, né? Dos eventos, eu gosto de falar um pouco da minha origem, o que eu fiz, porque na verdade, eu não tinha muito um histórico dentro da família para vir para o agro, né? Não sou filho de produtor, né? Não tenho essa bagagem que outros colegas têm, né? Que acabam herdando, né? Isso da família. Eu sou um cara normal, que nasceu na cidade grande, sou paulistano, nasci na capital. Que bacana. Quando pequeno, ali, por volta dos 6, 7 anos, meus pais fizeram a opção de retornar para o interior de São Paulo, porque é a origem deles, né, do interior de São Paulo, especialmente meu pai, que é bem do interior, região noroeste do estado. E a gente saiu da capital, nós fomos para Araçatuba, né? Para Araçatuba, passei a minha infância e boa parte da minha juventude lá e fui estudar agronomia. Pô. E assim, fui estudar agronomia, foi uma história bem engraçada até, porque, como eu te disse, não tinha, né, família, não era produtor rural nem nada, mas eu tinha um primo que também resolveu estudar agronomia. E ele já estava, acho que no segundo, terceiro ano, eu tinha, na época, o vestibular da Unesp, a gente comprava o caderno do vestibulando e escolhia. Tinha 3 opções, né, para você escolher de qual universidade você queria fazer. Que bacana. E aí eu coloquei lá a primeira opção como agronomia, para você ver como é que eu estava bem decidido. A segunda opção, farmácia e bioquímica, e a terceira, biologia. Então, assim, não tinha definição nenhuma do que eu ia fazer, mas eu olhava, né, para esse meu primo, Marcelo, e falava assim, pô, o Maia é agrônomo, acho que eu também vou tentar essa carreira aí. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, sabe? Ter escolhido isso. Então, aí com 18 anos, eu fui estudar agronomia, né? Fiz agronomia na Unesp, em Ilha Solteira. E de lá, rodei quase que o Brasil todo, né? Então, hoje eu estou com 51 anos. Tenho 3 filhos, né? 2 filhos do meu primeiro casamento. Tenho uma enteada que já está comigo já há muito tempo, então é como se fosse minha filha, né? Estou no meu segundo casamento e consigo hoje conversar na mesma língua dentro de casa, porque minha esposa também trabalha no agro e também tem a função de gerente de crédito. Então, assim, tá tudo dentro de casa ali, né? Mas a gente fez um combinado. Nos finais de semana a gente não pode falar de negócio. Durante a semana a gente ainda troca alguma ideia ali. Mas de vez em quando dá uma escapadinha, Escapa, né? Mas a gente procura evitar, porque eu acho que esse trabalho, como você disse, né? A gente está vivendo um momento bastante complicado, né? Um momento de risco. Eu já passei por alguns ciclos dentro do agro, e se a gente olha os ciclos, normalmente eles têm um período de a cada 7 anos, você tem ali um desbalanço, vamos pensar assim, em relação à oferta-demanda, alguma coisa nesse sentido, os preços não colaboram, o custo fica um pouco mais alto e o produtor acaba tendo uma remuneração menor do que ele tem. Então, assim, eu lembro que uma das minhas primeiras experiências como profissional, eu vivenciei a crise de 2004, 2005, né? Eu tinha retornado... Foi a ferrugem, né? Foi a ferrugem que afetou, né, Mato Grosso, a Bahia, né, os principais estados produtores. Depois acabou indo para a região sul, mas enfim. Eu tinha começado minha carreira como RTV, como vendedor na época, né, e tinha retornado, estava no Espírito Santo e retornei para o estado de São Paulo. E ali eu tive uma oportunidade para entrar no mercado financeiro a primeira vez, em 2005.
Caramba! Em 2005, eu fui trabalhar num grande banco, né, um grande banco de varejo, e eu entrei no cargo de gerente de agronegócio. Na verdade, era um RTV, mas, né, com a equipe, gerenciável mesmo. E eu assumi a carteira de agronegócio de 2 agências, né? E na época, pode falar o nome do banco? Não tem Claro, problema? Então, claro, à tá bom. vontade. É um banco espanhol, Santander, né? E ele havia comprado o Banespa, Banco do Estado de São Paulo, Aham. há pouco tempo, né? Então herdou uma carteira de crédito rural muito forte. A carteira de crédito rural do Santander, dentro do Estado de São Paulo, ela era maior do que a do Banco do Brasil, né? Pô, Dada a importância que o Banespa tinha, né, no Estado e especialmente para fomentar os negócios dos produtores rurais. E aí essas 2 agências que eu assumi a cadeira de gerente de agronegócio, uma delas tinha o maior número de contratos do banco. pô, Né? caramba. Uma cidadezinha pequena, Cândido Mota, interior de São Paulo ali, Conheço quase na bem. divisa, quase na divisa com São Paulo, com o Paraná. E eu passei ali o ano de 2005 renegociando os contratos, né? Pequenas propriedades, né? Produtores pequenos ali, 50, 80, 100 hectares, não mais do que isso. Que ano que foi? Isso foi 2005, né? Foi na virada da crise ali, 2004, 2005, quando Eu trabalhava em mencionou ali. Palmital essa época. Ah, você tá brincando. Do lado ali. Do lado, do lado. Então, e aí eu tive que renegociar muita conta naquela época, né? Então foi a minha primeira experiência, né, com o mercado financeiro, e depois disso a minha carreira seguiu, né? Fiquei um bom tempo no banco, depois saí do banco, fui trabalhar em multinacional, já indo para a área de crédito mesmo. Então aí foi quando você migrou pro crédito, Pro né? crédito. Você saiu de uma multinacional da parte comercial. Como RTV, exato. E já foi para um banco. Exato. E No crédito. No crédito. Legal. Assim, eu vendia dinheiro. Vendia né? dinheiro. É um o produto meu que produto pouca era gente dinheiro, quer, que né? quase ninguém quer. E era assim, era uma parceria com os gerentes de conta de pessoa física, especialmente, alguns talvez também de pessoa jurídica, mas a grande maioria era pessoa física. Então, era o que a gente, né, chama aí no mercado, que era um combinado, né? Então, assim, o cliente, para levar uma linha de crédito com juros subsidiado, ele tinha que ter outros produtos, né, do banco. Então, a conta corrente, o cartão de crédito. Então, quem cuidava disso era o gerente de pessoa física. E eu cuidava de levar o financiamento para o produtor. Então, 2005 não foi um ano de fazer negócio, foi um ano de reestruturar negócio. Então, já comecei sentindo na pele o que era. Como que funcionam os ciclos, funcionavam né? os ciclos, né? E aí, a partir de 2006, quando as coisas começaram a voltar, e aí você estava lá nessa região, você sabe muito bem, né? Essas pequenas propriedades ali, e havia uma grande usina do lado. Na hora que eles enxergaram o momento de crise, eles começaram a investir, até porque o mercado de cana na época estava muito bom. Então, os produtores de soja e milho ali começaram a migrar para cana-de-açúcar. E aí os caras precisavam de crédito. Eu tenho esse número. Na época, eu trabalhava na Cargill. Uhum. E a região deixou de ter 242 mil hectares de soja, foi para 140 mil. Pois é. Foi muito grande a migração, e rápida, 50, de um ano para o outro. Exato, de um ano para o outro, né? Porque assim, era a oportunidade que esse grupo do mercado de açúcar e álcool, né? Açúcar e etanol tinha. Uma empresa muito bem referenciada na região ali, e os caras, né, foram abrindo contratos de parceria com os produtores, e muitos precisavam de dinheiro para começar o negócio, né? E aí, em 2006, eu comecei a fazer negócio. E encontrei uma dificuldade imensa de fazer negócio, porque os produtores estavam endividados, né? Uhum. Muita renegociação, é o cenário que a gente está vendo hoje. Só que naquela época não tinha recuperação judicial ainda. Então o produtor vinha e sentava à mesa para discutir e tentar organizar a vida dele. E foi uma sacada que eu tive na época. Eu realmente estava com muita dificuldade em aprovar crédito para os produtores, e eu chamei o meu gestor à época e falei assim: cara, me dá uma ideia, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco não tem lugar mais aqui, no banco ainda. E ele me deu uma sugestão, ele falou assim: cara, pega o seu carro, liga para esse cara aqui, me deu o telefone do diretor de crédito da área de Santander, crédito agro da Santander. Ele falou: liga para esse cara aqui
e combina com ele e vai passar uma semana lá em São Paulo, lá, vai entender o que os caras estão fazendo. Eu fiz isso, liguei, combinei, peguei meu carro e fui. Cheguei em São Paulo, no primeiro e segundo dia, eu era um ouvinte, era uma bancada, uma mesa igual essa daqui, os caras sentados, recebiam material, né, toda a documentação do cliente para analisar. Naquela época se usava muito imposto de renda ainda e tudo mais, mas o banco já tinha acesso, né, ao Bacen, enfim. Eles iam no detalhe, olhando os números, né, conseguiam entender dívida de curto, dívida de longo prazo, garantia que o cliente ia conseguir entregar. E aí, no primeiro e segundo dia, eu fiquei de ouvinte ali só pescando o que esses caras estavam fazendo, né? No terceiro dia, eu já sentei e já comecei a dar um palpite. Uns pitacos. No último dia, na sexta-feira, eu já estava junto com eles aprovando o crédito. Já. Então, foi muito disso, essa experiência prática de sentar lá com os caras e entender. E confesso para você que depois disso, eu nunca mais tive um crédito negado. E isso serviu de bagagem para mim, né? Então, eu usei essa experiência que eu vivi no banco e levei isso para minha carreira. Então, passei por outras empresas, passei, né, por multinacionais de agroquímicos. E aí, né, rodei Goiás, voltei para São Paulo, fui para o Tocantins. E aí, eu estou aí há quase 8 anos aqui no Mato Grosso, né? E também foi a minha primeira experiência, quando eu vim para Mato Grosso, na rede de distribuição. Até então, só tinha trabalhado em multinacional, né? Olha. Apesar de ter vindo para trabalhar aqui no Mato Grosso em uma distribuidora, mas era uma distribuidora, né, de um grupo de fora, um grupo japonês. Então, é uma multinacional de ação local, né? Sim. E eu estou há 2 anos agora na Fiagro, que também não deixa de ser uma multinacional, né? Capital Exato. chinês, né? Mais de 60% do capital da empresa chinesa. Então, eu estou aí, nessa jornada aí, que já dura aí alguns anos aí, pelo menos 26 anos já de mercado. Já. Que legal, Fernando. E você comentou, né? Você está na Fiagro agora, e você ocupa lá uma cadeira de gerente de crédito e sustentabilidade, né? Como que essa mescla aí do crédito, da sustentabilidade, funciona para você e como que isso daí, na prática, no dia a dia, é trabalhado contigo e com a sua equipe? Tá, legal. Essa vivência da sustentabilidade, né, ela tinha um foco muito mais voltado à parte socioambiental, né, do produtor, o que o produtor estava fazendo, né? Então, olhando se estava cultivando em áreas embargadas ou se tinha alguma irregularidade do ponto de vista social, né? Então, trabalha na escravidão, trabalho infantil envolvido. Então, você faz essa checagem, né, na documentação do cliente. Mas eu lembro que em 2022, mais ou menos, ali, logo depois da pandemia. Bem depois da pandemia. Essa parte socioambiental, ela começou a se destacar muito, né? As pessoas falando muito sobre cuidados com o meio ambiente e tudo mais, e eu comecei a me interessar por esse tema e comecei a estudar, né? E aí foi quando chegou para mim uma siglazinha, que eu uso ela muito, né, nos meus bate-papos, aí, nas minhas reuniões e treinamentos e tudo mais, que é o ESG, né? Que vem do inglês, né? O E, que significa o meio ambiente, o G de governança, o S da parte social, né? Então, assim, o ESG ele chegou na minha vida ali em 2022 com uma perspectiva diferente, né? De tentar trazer um pouco mais dessa visibilidade do que é o agro sustentável. A gente sabe que o produtor hoje, especialmente para nós que atuamos aqui no Mato Grosso, ele tem esse viés, né, do cuidado ambiental, mas você precisa quantificar isso. Perfeito. Então, a partir de 2022, eu estruturei um time para cuidar dessa parte de ESG, olhando internamente como que a gente poderia colocar a empresa num patamar diferenciado, né, sobre esses aspectos. Então, era um olhar para dentro do que a empresa vinha fazendo no cuidado com o meio ambiente, no cuidado com as pessoas e as políticas de compliance e governança, né? E um olhar também no externo. Então, o que o cliente está fazendo de diferente?
né? Havia muito uma conversa de pegada de carbono, né? Crédito de carbono, coisas que na prática você vê muito pouco. Perfeito. Né? Essas coisas não acontecem tão facilmente como inicialmente isso foi desenhado e apresentado para o mercado como um todo. Então, mas o trabalho começou ali, da gente tentar olhar essa questão dos riscos socioambientais ali, incrementar isso, para que no futuro a gente pudesse oferecer para o cliente uma condição de negócio diferente. Ótimo. Né? Então, assim, o que a gente vê muito, né? Também um outro tema que se fala bastante, que é a CPR verde, né? Ou os fundos verdes, um FDIC, um CRA verde. Então, assim, é buscar organizar e levar essa ferramenta para o mercado de uma maneira mais substancial. Né? Eu acho que hoje ela está muito restrita a poucos grupos, aos grandes grupos. Né? Ela tem pouca capilaridade nos pequenos e médios produtores. Né? E vocês conseguiram, de alguma maneira, Fernando, capitalizar isso ou quantificar isso para o produtor? Porque quando você diz que tem lá o E lá que é o ambiental, né? O G do governança, que é a gestão, né? Que é algo que aqui na FJR a gente ajuda também os clientes a estar melhorando isso, né? E o social, você disse bem, né? A gente está aqui no Mato Grosso, a gente está junto com os clientes, com os produtores, a gente sabe que eles fazem tudo isso, né? Tanto a parte ambiental, a parte de gestão hoje é um desafio, mas vem melhorando muito. A parte social, eles têm assim uma pegada muito forte com comunidades, com a igreja e etc. Né? Vocês conseguiram, de alguma maneira, já quantificar isso, empacotar e capitalizar? Eu acho que ainda tem um caminho grande, tá? Para a gente poder fazer exatamente o que você falou, né? Criar um pacote ali e realmente rentabilizar em cima disso, né? Claro que eu acho que do ponto de vista, eu vou trazer um pouquinho mais para o ambiental, né? Que é algo que está intrínseco ali no dia a dia do produtor. Depois de 2008, com a aprovação do Código Florestal, veio junto com o Código Florestal a questão da moratória da soja. Né? Uma discussão ferrenha que ela continua, né, acontecendo. Ganhou um pouco de polêmica aí nos últimos meses. Né? Então, você vê até decisões políticas envolvidas, né? Taxação, algumas mudanças sobre tributação das empresas que atuam no agro. Mas eu acho que ainda não é o suficiente para que você consiga quantificar isso. Precisa de escala, né? Primeiro ponto. Precisa de uma dedicação grande. Então, eu acho que é uma oportunidade de mercado para quem quer vir para esse mercado que vocês estão hoje, no mercado de consultoria. Eu acho que dá para ofertar um serviço nesse sentido, né? Mas tem que ser tangível o produtor. Perfeito. Ele tem que ver que ele vai ter uma diferença, né? Um ganho com aquilo, porque hoje ele olha o preço da commodity, ele pode estar fazendo as melhores práticas, né, na propriedade dele, fora dela, mas a precificação está lá, Chicago tem que seguir aquilo lá. Então, assim, o quanto que a gente consegue tangibilizar, né, quantificar esse ganho e levar isso para o produtor, eu acho que ainda é uma jornada que precisa ainda de muito trabalho para a gente alcançar. Eu acho que esse é o maior desafio, Sim. né? Assim, o produtor sentando um pouco na cadeira dele, né? A gente gosta muito, né, FJR, de sentar na cadeira do cliente, né? Ele olha e fala, pô, já faço tanto. Exato. E eu tenho que fazer ainda mais, e mesmo fazendo mais, eu não tenho nenhum diferencial. Né? Então, é o que você disse, né? Existe um caminho longo ainda para a gente chegar lá. Mensurar isso, né? Mensurar e realmente criar as evidências, né? Evidenciar isso. Eu acho que existem grandes grupos que conseguem fazer isso muito bem, porque dentro do seu time existem pessoas dedicadas para isso, né? Então, grandes grupos produtores aqui do Mato Grosso, por exemplo, conseguem fazer isso muito bem e conseguem ter acesso a recursos, né, de uma maneira mais barata e levantar essa bandeira mesmo de um trabalho de educação socioambiental muito forte, né, e rentabilizar em cima disso. Mas nós temos aí mais de 5 milhões de propriedades rurais dentro do Brasil, né? Então, assim, isso precisa chegar para todo mundo, né? Claro que você não vai conseguir atingir 100% dos produtores, mas acho que nós, por sermos uma nação agrícola e, né, termos na nossa geografia
a principal floresta do mundo, ter 6 biomas aqui dentro, algo que talvez nenhum outro país no mundo tenha, né? Acho que a gente precisa validar isso, quantificar e impulsionar. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco para continuar crescendo, né? E essa conta é fácil de fazer. A gente colocar aí até 2050, a gente deve ter mais 2 bilhões de pessoas no mundo, então nós estamos falando em 10 bilhões de pessoas no mundo. Essas pessoas precisam comer. É muita gente. Essas pessoas precisam consumir, vai demandar energia, né? Então, assim, não existe ainda um país que consiga fazer tudo isso de maneira rápida, eficiente, num custo justo, e colocar isso para o mundo comprar esses produtos como nós. De maneira sustentável. De maneira sustentável, exato. Muito bom. Fernando, voltando um pouco para a pauta do crédito, né? Assim, você está numa distribuição de insumos e existem alguns critérios ali básicos da concessão, né? De crédito, que na distribuição de insumos eles exigem ainda mais cuidado, né? Eu também já trabalhei no setor de distribuição de insumos, a gente sabe o desafio que é, né? Os produtores eles estão muito expostos aí à volatilidade de mercado, a clima, uma série de fatores, né? Como que vocês lá, hoje na Fiagril, estão trabalhando essas análises de crédito? Como que vocês estão mensurando esses riscos e fazendo as análises, olhando para os produtores rurais num momento tão desafiador como agora? Bom, acho que nós estamos vivendo esse momento turbulento, mas como a gente mencionou aqui no início, é cíclico. Isso vai passar, as coisas vão retomar. Não é fácil você ser um empreendedor, o produtor rural é um empreendedor. Perfeito. Uma indústria a céu aberta, um mercado em que você depende de um externo, né? Então, assim, você está listado em bolsa, isso até certo ponto dá uma segurança, mas você tem concorrentes de peso envolvidos nisso, né? E diferentemente do que esses outros caras têm lá fora, a gente não tem um respaldo, né? Eu acho que o governo está muito distante ainda do produtor rural. Então, assim, o produtor rural brasileiro ele paga para produzir. Né? Então, assim, você pegar uma taxa de juros hoje a 15% ao ano, cara, torna muita coisa inviável. A conta não fecha. A conta não fecha. E aí, você dependente de uma matriz para produção, o fertilizante precisa viajar milhares de quilômetros dentro do navio e chegar a um custo absurdo aqui. E você ainda colocar esse fertilizante, essa semente no solo e torcer para que chova, chova no momento certo, né? São guerreiros, né? Os caras são guerreiros, né? Os caras têm uma resiliência absurda. E eu acho que quando a gente olha para o risco de crédito, né? Respondendo mais diretamente a tua pergunta, assim, hoje a gente precisa ir muito no detalhe, né? Porque diferente quando você comparar, mas a distribuição vende um insumo que a indústria também acessa o produtor. Mas é uma carteira, talvez, que os caras movimentem um volume maior financeiro, mas de um público menor, né? Numa quantidade de acessos menor. Nós não, o negócio é mais pulverizado. Ajuda a mitigar o risco? Ajuda a mitigar o risco. Mas hoje, a distribuição, né? E aí eu vou dar um exemplo do que a gente vive aqui na 163. Você pega cidades como Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, cara, toda esquina tem um distribuidor. Está todo mundo disputando o mesmo cliente. De alguma forma, você tem que acessar aquele cara, né? E aí você precisa entender qual que é o tamanho do risco que você quer correr. Correr esse risco hoje, ele tem um preço muito alto, né? Porque a questão da recuperação judicial, ela tem feito com que o produtor use esse subterfúgio, esse artifício que a lei permite, e é justo, está na lei, é permitido. Cara, mas isso gera um impacto negativo na comunidade como um todo, né? A gente está falando aqui de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, que são grandes cidades, né? Do agro, né? Com potencial e com um número grande de empresas ali ofertando os produtos.
Mas o produtor ele não está só nessas cidades, ele está nas pequenas cidades também nesse entorno. Perfeito. Aí você imagina o cara da oficina mecânica, o cara do mercadinho ali da cidade, o cara que tem um botequim ali, que é o funcionário da fazenda, consome, né, faz ali o seu happy hour ali. Cara, esse cara ele não tem lastro para suportar uma recuperação judicial. Então, Exato. quando a gente fala, um distribuidor de insumo, uma indústria ou um banco está tomando 20, 30, 50 milhões de prejuízo dentro de uma recuperação judicial, cara, 50, 100 mil reais para o cara do mercadinho ali faz muita diferença no negócio dele. A proporção é a mesma. Percentualmente ali, às vezes, é 50% do faturamento do cara, né? Sabe? E assim, o cara tem aquele mercadinho, por quê? Porque tem 4, 5 fazendas ali no lado que o pessoal sai de lá uma vez ao mês, vai ali para fazer a compra, entendeu? Então, assim, a gente precisa ir mesmo com muita lupa e eu acho que o produtor rural entendeu, de certa forma, isso, porque antes ele era muito resistente em te dar informação, né? E aí, quando seca a fonte do recurso, ele precisa buscar alternativas, aí ele começa a te trazer informação. Perfeito. Então, acho que hoje, além de você ter diversas plataformas que te ajudam a construir, né, o rating, o score do cliente, você conseguir enxergar como esse cara está hoje, como que ele pode chegar no futuro, né? Você usa isso e tem um negócio que eu acho que isso, desde quando o mundo é mundo, a informação ela circula, né? Então um bate-papo, né? Antes aqui do podcast a gente estava falando, cara, o que acontece ali na comunidade, na igreja, no CTG, entendeu? Tem muita riqueza de informação ali. Se você for hábil o suficiente para filtrar essa informação e usar isso a teu favor, cara, você consegue diluir bem o risco e trabalhar cada vez mais. E eu acho que esse é o grande valor, né, da distribuição, é a proximidade com o cliente, com a comunidade, com esse público, né? Essa interação ali, essa interação que é fora da propriedade rural. Das microatitudes, né? Como que tá com o borracheiro, como que tá com a oficina, o mercadinho. Da padaria e tal. Isso aí conta muito. Conta muito. Fernando, você começou comentando um pouco, eu queria aprofundar um pouco mais nesse assunto. Sim, na FJR a gente lida diretamente com produtores rurais e a gente vive o dia a dia ali dos nossos clientes, né? E o que a gente nota é que o agro hoje está passando por uma das crises mais desafiadoras aí dos últimos tempos, né? E esse cenário tem levado justamente a essa onda de RJs e, como você disse, né, a lei permite, etc. Porém, a gente tem visto alguns excessos, né? E você, como um gestor de crédito aí, né, num grande grupo, numa grande distribuição, a gente sabe que de toda maneira, eu brinco muito, né, assim, quando é o banco, né, a gente falou há pouco aí da sua história, né, ele vende dinheiro. Sim. Dinheiro ele vende para o agro, ele vende para a indústria química, ele vende para serviço, ele vende para diversos segmentos. Uma distribuição de insumos, uma indústria de fertilizantes, ela vende para o produtor rural. Exato. E a gente vai precisar entender, né, assim, como nós vamos atravessar esse momento, né? Então, dentro desse cenário tão desafiador, e aí a gente pode até aprofundar um pouquinho na questão das RJs, né? Como que vocês têm trabalhado, assim, para conseguir conceder um crédito e filtrar quem são os produtores que realmente passam um momento difícil e vão atravessar esse ciclo, de quem realmente ali é um aventureiro, que a gente viu muito, né? A gente passou aí de 2019 até 23, ali, início de 24, um período muito próspero, né? Sim. Vocês têm feito esse filtro sem prejudicar, sem correr muito risco, sem destruir margem e tentando manter os negócios de maneira saudável ali para a Fiagro? Esse talvez seja o grande desafio hoje, né? Você continuar nesse mercado, acessando clientes, colocando teu portfólio lá e ainda tendo rentabilizar, né? sobre aquilo que você está fazendo. Mas, sem alongar muito, mas só para voltar lá, quando a gente falou ali 2004, 2005, depois a gente teve uma outra crise ali, que foi 2008, 2009, que foi a história da marolinha, né? É só uma marolinha, tá?
ela deixou sinais profundos, cicatrizes profundas também dentro do negócio, porque assim, estava acabando de se recuperar de uma, né, talvez a maior de todas as dificuldades que o setor passou, e aí veio de novo, né, na questão do americana, imobiliária, né, quebra do quebra do Lehman Brothers e tudo mais. Isso criou uma instabilidade, rating de várias empresas, né, despencando, deixando o dinheiro mais caro naquela época também, né? E depois, acho que 2014, 2015, a gente teve aí também mais um cenário um pouco desafiador, mas assim, cara, você vê, de 14, 15 para 22, 23 ali, nós tivemos de novo um ciclo de 7 anos, né? Mas eu acho que o 2014, 2015, ele foi até suave. Então, se a gente pegar 2008, 2009 para 2023, nós pulamos um ciclo de dificuldades ali. Certo? Perfeito. E foi um ciclo de bastante prosperidade. Então, você imaginar ali, né, no auge da pandemia, todo mundo restrito, com dificuldade de sair de casa, de trabalhar, as pessoas, né, morrendo por conta da Covid. E o agronegócio numa pujança absurda, com margens estratosféricas. O produtor nunca, né, ganhou tanto dinheiro produzindo. O clima ajudou, preço ajudou, né? Apesar dos custos também virem subindo, mas produtividade muito boa. Então, o produtor e o acesso a crédito muito fácil com taxa de juros baixa. Perfeito. Então, vamos dizer, foi o melhor cenário para o endividamento, né? E aí o valor da terra, né, subindo estratosfericamente, arrendamento subindo, e o produtor com dinheiro no caixa falando, cara, eu consigo fazer, eu vou trocar máquina, eu vou ampliar meu parque de máquina, eu vou ampliar minha área produtiva e tudo mais. Então, esse cenário foi propício para a gente chegar no que nós estamos vivendo hoje. Perfeito. Né? Eu acho que a grande mudança que aconteceu, olhando o produtor rural especificamente, né, e aí depois eu fecho com o que mudou para o nosso negócio, no momento em que o produtor percebeu que não bastava estar só com máquina nova na propriedade, arrendando terra cara e comprando terra mais cara ainda, né? Ele percebeu, e o mercado trouxe para ele novas tecnologias, especialmente quando a gente fala em genética de sementes, e soja foi talvez a maior revolução genética que a gente vem vivenciando nesses anos, né? Eu acho que isso faz sentido para a distribuição. Então, a distribuição começou a olhar aqui, para que eu vou tirar o dinheiro do meu caixa para ir buscar um produto que me deixe uma margem desse tamanho, que é alto risco, que é o fertilizante, né? Mas me traz uma boa garantia. Ótimo. Onde eu posso rentabilizar melhor? O mercado de sementes, sem dúvida, foi um mercado que cresceu demais na rede de distribuição, né? Até por conta da própria capilaridade que a distribuição tem, né? de chegar ao produtor. Eu acho que um outro fator importante que foi, se você olhar as grandes distribuidoras de insumo, elas deixaram de ser uma bandeira específica da indústria. Perfeito. Então, a gente estava comentando antes aqui de começar a nossa conversa, nenhuma empresa tem no seu portfólio, né, o gigante que ela seja dentro do segmento de agroquímico, nenhuma dela tem 90% do seu portfólio de produtos de primeira top. Né? Mas ela precisa escoar esses produtos porque ela precisa fazer caixa e ela tem os seus compromissos para pagar. E você ser bandeirizado te obriga a cumprir alguns requisitos para ter um rebate, né? Que é o famoso rebate. Né? Então, isso estrangulou muitas distribuidoras durante muito tempo. Então, né, uma das crises ali que foram vivenciadas ali no 14, 15 também foi isso. As distribuidoras estavam abarrotadas de estoque porque a indústria tinha que entregar número, entrega número e vai colocando produto, e os caras já não tinham mais fôlego e vai rolagem disso a longo prazo. Bom, as empresas começaram a perceber que não valia, as grandes pelo menos, não valia a pena você ser bandeirizado. E aí começaram a se desbandeirizar, não sei nem se esse termo existe, mas enfim, estamos criando um termo novo talvez aqui. E começaram a olhar para um outro cenário que era assim, aonde eu posso buscar
o insumo que eu quero colocar na mão do produtor. E aí começou a atuar, os genéricos vieram com muita força, né? Os pós-patente, não vamos chamar genérico, vamos falar os pós-patente, porque hoje você consegue encontrar produtos pós-patente que têm uma performance, inclusive, melhor do que o de marca. Né? E tivemos também um movimento, né, Fernando, de grandes indústrias chinesas, principalmente, vindo, né? A abertura para esse mercado Brasil, chinês, né? exato. Isso. A abertura para o mercado chinês, cara, lógico, como qualquer produto na China, você tem produto bom e tem produto que não é tão bom, né? Mas os caras, eles dominam a tecnologia, então produzem um inerte que viabiliza aquele ingrediente ativo numa performance melhor no campo. E aí o pessoal está olhando para nós aqui, eu sou engenheiro agrônomo também, né? Então eu consigo falar um pouquinho da parte técnica. E aí o distribuidor olhou para esse lado e falou assim, bom, eu posso atuar com produtos pós-patente que me vão gerar uma margem melhor também. E a entrada também dos biológicos, que trouxe também uma rentabilidade melhor, né? Então, assim, um apelo também ambiental. E a gente volta, é isso que eu ia dizer, né? A gente volta para o sustentável. Exato, né? Um apelo mais sustentável de uso de produtos, né? Ninguém está falando que é para parar com os agroquímicos, vamos suspender agroquímicos, vamos só... Não dá... Num país tropical, em que você tem 2 até 3 safras ali, é diferente do clima temperado, que você tem um período ali em que nevou, acabou. Doença e praga, né? Mata tudo, né? Nós não, o produtor rural, né, o brasileiro, ele tem essa opção, e dependendo do sistema de exploração dele, de fazer até 3 safras dentro de um ano, né? Então, assim, a distribuição começou a olhar dessa forma. Como que eu rentabilizo correndo menos risco? Então, eu acho que a lei da CPR também, as mudanças que a gente teve também na lei da CPR, ela deu um resguardo melhor também para o fomentador, né, para o credor. Então, aí quando você consegue casar isso, de ter uma garantia melhor, ter ferramentas que te permitem enxergar o detalhe da vida financeira do cliente, quando você olha os aspectos ambientais e quando você tem dentro do seu portfólio, né, produtos que podem rentabilizar melhor e que você não é refém de uma marca e tudo mais, eu acho que esse é o caminho para a distribuição de insumos. Legal. Pegando o gancho aí, você falou um pouquinho das ferramentas, né? O mercado hoje tem disponibilizado uma série de ferramentas tecnológicas aí que dão suporte para análise de crédito, né? No caso de vocês lá, além de todo... A gente brinca muito, né? Assim, além de toda essa análise caipira, né? De entender como está o cenário regional e tudo mais. Quais ferramentas tecnológicas vocês têm usado hoje, Fernando? Bom, eu acho que assim, o mercado, como você falou, tem ofertado muita coisa, né? Então, aí você precisa também saber separar o joio do trigo ali. Tem muita gente vendendo sonho e que, na verdade, é um baita de um pesadelo. Mas eu acho que hoje, as plataformas de análise de crédito, elas estão um pouco mais robustas, né? Um pouco não, elas estão muito mais robustas. Porque elas têm trazido um histórico já de longo tempo aí, né? Algumas ferramentas aí com quase 10, 15 anos já de trabalho, né? Nem vou citar nomes aqui, até porque ninguém está patrocinando a gente, mas enfim. Tem muita ferramenta de análise de crédito e eu acho que também o acesso à informação ele melhorou a partir do momento que as fintechs vieram, né? Que aí esse acesso a uma informação financeira mais detalhada do produtor e essa escassez, né, que o mercado financeiro deixou, né, quando a gente olha o crédito oficial, os bancos ali, e o produtor começou a acessar mais mercado de capitais, né, ter essa aptidão para ir buscar um FDIC, buscar um CRA, buscar qualquer outra ferramenta ali que pudesse injetar recurso dentro do caixa dele. Também com isso cresceu a necessidade de informação. Então, hoje, nós, mesmo não tendo nenhum vínculo de financiamento direto com cash, com dinheiro, a gente tem parcerias com fintechs que a gente acessa a informação através dela, através de autorização do produtor, para a gente chegar à vida financeira dele. Então, Perfeito. Você começa a construir isso. Eu acho também que o mercado de sensoriamento remoto ele evoluiu muito, né? Então, verdade. Eu acho que a quantidade de satélites hoje que a gente tem disponível no mercado melhorou muito a disponibilidade. Eu lembro do tempo de faculdade, eu fui estagiário durante um pequeno espaço de tempo ali na área de sensoriamento remoto.
Então, assim, eu lembro das imagens fotográficas, as imagens satélites são completamente diferentes. Demoravam um século, né? Um século, né? Até, né, a próprio trabalho ali de bastidor dos analistas que estão por trás dessas empresas de tecnologia e geoespacial para poder analisar uma imagem de satélite, isso evoluiu demais. A própria inteligência artificial, que é um caminho sem volta, tem ajudado demais isso. Então, assim, você começa a ter um rol de oferta de informação que, é claro, como eu disse, você tem que saber filtrar aquilo que te interessa. Porque, senão, daqui a pouco você está usando tanta coisa e não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum e isso custa dinheiro. Né? Custa dinheiro. Então, é um momento da distribuição dar uma apertada, fechar um pouco a torneira dos gastos. Isso é para a vida, não é só para esse momento. Eu acho que é para a vida. Você tem que ter um bom controle financeiro. E aí, seja você, Chico, como pessoa física, eu, Fernando, seja um produtor rural, seja uma redistribuição, seja indústria. A gente está vendo grandes indústrias passando por dificuldades financeiras hoje, né, e tudo mais. É um momento da gente saber escolher e trabalhar com aquilo que está disponível. O mercado tem muita oferta. Busque as melhores. Faça uma análise e entenda o que é bom para o teu negócio. Muito bom. Ô Fernando, e aí, olhando para as próximas safras aí, né, a gente entende que o crédito tende a ficar mais seletivo, o crédito ele já está caro, né? Na FJR a gente fala que o desafio é grande, né? Quando a gente teve crises passadas, aí, as mais recentes, como você disse, né? A gente vinha de momentos difíceis. Sim. Então, era mais ou menos, capotei o carro ali a 80 por hora, ele só tombou, né? Uhum. E agora a gente vem a 160, 180 por hora, né? Porque muito investimento, novos arrendamentos e uma série de novas complexidades aí, elas existem hoje, né? Então, a gente entende que o desafio é grande, né? Como você enxerga o futuro do financiamento da distribuição, né? Se tem algo aí relevante que você gostaria de compartilhar, né? E qual que é o perfil do produtor para ele ter acesso a um crédito mais competitivo, para ele ter aí uma diferenciação, um olhar diferente da distribuição, né? Como que você entende que esse produtor tem que estar, se posicionar? Olhando especialmente mercado cerrado e agora, né, a gente está vendo em algumas outras regiões, região sul especialmente ali, algumas empresas, né, da redistribuição, né, cooperativas, indo para esse caminho também da recuperação judicial ou extrajudicial. Isso, de certa forma, abala um pouco o mercado, né? Cria ali uma imagem de que o quanto que esses caras são firmes, né? O quanto que esses caras estão dispostos a cumprir aquilo que está combinado. A gente está vivendo um momento realmente de transformação dentro do negócio. Eu acho que é um momento que eu lembro, só fazer um parênteses, eu lembro ali quando eu estava na indústria, né, 2014, 2015 ali, falava-se muito da possibilidade do modelo americano de distribuição chegar no Brasil, né? Poucas marcas, né, dominando grandes, né, distribuidores, né, que são inclusive maiores do que a indústria, do que lá a nos própria Estados indústria, Unidos, exatamente, né? Então, assim, chegou no momento de se falar isso e a gente começou a ver esse movimento, né? Então, a multinacional canadense vindo para o Brasil, né, fundos, né, fazendo aí a composições, né? Então, criando plataformas, né? Eu acho que também foi aproveitando um momento de extrema euforia, né? Um mercado muito bom e aí com investimento disponível é fácil, né? Mas se você pega a rede de distribuição raiz, vamos voltar lá, né? Essa turma tem aí mais de 30 anos de estrada e já passou por muita dificuldade. Você imagina que quando o pessoal veio para o Mato Grosso, né, migrando do sul do país para abrir as áreas aqui no Mato Grosso, Goiás e tudo mais,
Teve alguém que teve a brilhante ideia de abrir uma distribuição para melhorar o acesso do produtor aos insumos, né? Para que ele pudesse... Tá? Então, esses caras também foram pioneiros nessa ideia. E se você olhar pelo retrovisor, esses caras continuam no negócio, né? É um modelo assim que a gente entende que funcionou e funciona. Funciona. Né? É claro que você precisa se adaptar ao que o mercado está trazendo de novidade. E eu acho gestão, governança, né? É uma série de fatores que você tem que ir adaptando, né? Mas tem aquela questão, né? O meu terapeuta fala muito isso para mim, né? Pô, você está acertando o alvo, cara. Exato. Não queira fazer um movimento muito brusco que você vai errar até o alvo. Exato. É sair ali do 50 para o 0 lá, para o 10, né? Não queira mudar muito, né? E assim, é o cenário, né? Quando esses grandes grupos começaram a aparecer, eles foram muito nisso, né? Uma autossuficiência das coisas e especialmente fazendo aquilo que poderia, né, se você tem esse, não é nem feeling, mas se você tem essa gestão, essa dedicação para cuidar de governança, olhar, ter políticas muito bem estruturadas. E não adianta, Chico, é o que a gente estava falando, assim, tá cheio de plataforma hoje no mercado disponível para você ir lá comprar. Então, assim, cara, eu quero uma plataforma de modelagem de crédito. Tem. Quero uma de análise de imagens. Tem. Eu quero uma para monitoramento de campo. Tem. Tudo tem. Tudo tem, né? E o mesmo vale para gestão, né? Exato. E para o produtor rural, né? Tem um RP disso, daquilo outro, a máquina que fala com satélite, não sei de onde, que gera informação. E assim, o quanto que e é uma coisa que eu gosto muito de falar, o quanto que esses dados acabam gerando informação. Porque você ter dados soltos, cara, são números, né? Aquilo tudo precisa estar casado em alguma coisa que vai gerar uma informação. E você precisa saber usar a informação. Eu ia dizer isso para você. A gente gosta de ir além na FJR, né? A gente tem um trabalho lá de gestão com o produtor rural, você conhece bem, né? E a gente brinca com os clientes, fala que hoje informação ela não vale nada. O que vale? O vale é você conectar essas informações com o seu negócio, fazer uma análise daquilo, criar uma alavanca de tomada de decisão. Exato. Né? Porque informação por informação, que a gente está dizendo, né? Um RP, coloca tudo lá e tal, mas o que eu faço com aquilo? Né? Bom, eu sei o que eu faço com aquilo, mas como eu conecto isso com o meu negócio? Exato. Né? E até assim, o nosso trabalho com os clientes, ele está muito ligado com fornecedores também, né? E a gente percebe que quando a gente está junto com os clientes e leva, né, assim, as informações de uma maneira um pouco mais estruturada, existe uma diferença, né, Fernando? Assim, um certo padrão, né? A gente tem um padrão caipira, que não é nada muito robuscado, né, robusto, mas no final do dia ele entrega ali um pouco de clareza, né? E eu acho que isso tem melhorado muito também, Bastante. Bom, eu acho que esse é o seu dia a dia. Nós estamos vivenciando nas regiões do Cerrado, regiões em que 40 anos, 45 anos atrás, né, a turma veio do sul abrir essas áreas, né, com muita dificuldade, muito esforço, né? Teve gente que se deu muito bem, mas teve gente que perdeu tudo também, né? Mas aqueles caras que conseguiram resistir a tudo isso e que permanecem no negócio, eles estão passando agora pela fase mais difícil, cara, que é a transição, a passagem de bastão. Perfeito. Então, a sucessão do negócio, ela precisa ser trabalhada com muita antecedência. Porque assim, é muito bacana, você chega em qualquer propriedade rural hoje e que você vê lá a piazada lá de 15, 16 anos, essa gurizada adora subir numa máquina, no trator, os caras entendem, sabem apertar tudo quanto é botão e fazer a máquina funcionar perfeito. O quanto que esses caras sabem sentar aqui desse lado da cadeira, entendeu? Abrir o computador e ver quanto custa um litro de óleo diesel, quanto que custa uma tonelada de fertilizante, um bag de semente, o quanto que ele precisa gerar de produção, quanto que ele está buscando dinheiro no mercado, qual que é o custo desse dinheiro, né? Qual que é o serviço dessa dívida que ele está tomando.
O quanto que ele está cuidando das pessoas que estão trabalhando com ele ali. Porque assim, cara, você pode estar fazendo um trabalho espetacular. Você tem um funcionário que ele não está satisfeito com o teu negócio ali, cara, para esse cara fazer uma cagada ali e, por exemplo, criar um problema para você, é daqui para ali. Ele está pilotando uma máquina de 5 milhões, 5 né? milhões de reais, né? Então, assim, é legal quando vem o pessoal lá da Faria Lima, né? Os caras vêm pro interior e a gente sai para dar uma volta com eles aqui e mostrar, né? Que o cara tem lá no barracão da fazenda lá 5, 6, 10 Lamborghini paradas, só que essa Lamborghini, meu amigo, ela tem um carro alegórico. Um carro alegórico, tem 5 metros de altura, entendeu? Trabalha ali 2 vezes no ano, né? Colhendo. É o preço de uma Lamborghini, cara. Só que esse negócio dá dinheiro, né? Por mais que ela tenha depreciação, mas esse negócio está ali para gerar o negócio. Então, assim, o produtor precisa sair, né? Dessa coisa do sangue que tá, né? Essa paixão por terra, por máquina e começar a ter paixão também por aquilo que é importante, que é cuidar do seu patrimônio. A recuperação judicial não vai ser o melhor caminho para o cara blindar o patrimônio, porque eu lembro, né, quando começou-se a falar de recuperação judicial, primeiro sinal de que você via que o produtor estava se movendo para uma recuperação judicial, que era criar uma holding, começava a blindar o patrimônio, jogar o patrimônio dentro da holding. Né? Hoje, cara, ter uma holding é comum. Né? Todo mundo tem. Né? Então, assim, hoje isso já deixou de ser, né, uma marca, né, pejorativa de quem ia abrir recuperação judicial. Hoje você começa a olhar um cenário de recuperação judicial, o cara que não tem um trabalho de sucessão, uma parte administrativa bem feita. E não está errado, cara, se o filho do produtor não quer tocar o negócio, se ele quer ser médico, se ele quer ser profissional de qualquer outra área, não há problema nenhum. O que o patriarca precisa, o patriarca e a matriarca precisam observar que é o seguinte: se meus filhos não querem tocar esse negócio, isso aqui é para mim, é para minha vida. Isso é para a vida dos meus netos, isso é o futuro deles. Então, assim, preciso ter, no mínimo, gestão. Perfeito. Contrate, né, um profissional para cuidar disso, fazer gestão. Ou mesmo arrendem. Ou arrende. Entendeu? Procure uma consultoria para dar um apoio, uma orientação, olha... Para fazer essa transição, né? E essa transição, a gente sabe que é difícil de ser feita, principalmente nas famílias maiores, né? Que tem mais gente, que aí assim, tem aquela disputa de ego querendo, né? Então, assim, lidar com isso também é algo bastante difícil. É delicado, é desafiador. Né? Mas eu tenho um cliente que fala assim para mim, eu gravei isso, né? Assim... Para ser produtor, precisa ter vocação. Perfeito. Não é fácil. Não é fácil. É difícil, tem que ter resiliência, tem que aguentar momentos e situações muitas vezes constrangedoras, delicadas, tomar risco, né? Uhum. É muito desafiador. Total. Não é fácil. Total. Fernando, bom, nós estamos indo aqui para o nosso derradeiro e até para a nossa audiência aqui hoje. Nós conectamos os pontos da trajetória e da visão do Fernando Almeida, né? E ficou muito claro, né, o tamanho do desafio que o setor enfrenta e como que nós podemos fazer para estar mitigando alguns desses riscos, né, e ganhar musculatura para atravessar essa tempestade, né? Um dos momentos mais delicados do agro dos últimos tempos. Bom, obrigado, Fernando. Né? Se você tiver alguma mensagem final aí, fique à vontade. E também quiser deixar aí suas redes sociais. Bacana. Os contatos aí para o pessoal te encontrar. Legal. Bom, no LinkedIn é Fernando Almeida, né? Tá fácil de encontrar lá, só procurar crédito e recebimentos, vão me encontrar lá. No Instagram é Fernando Almeida AGR, né? De agrônomo, então é abreviação lá de agrônomo. Mais uma vez, obrigado, cara, por esse bate-papo. Passou rápido, né? Passa rápido. É legal, é bacana. A gente estava ali com um friozinho na barriga antes de entrar na sala aqui, mas depois que você entra aqui, troca ideia, eu acho que a coisa flui. A gente está vivendo né, o dia a dia do agro já há bastante tempo e a gente gosta de contar um pouco de história. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é assim, acho que a oportunidade, ela tá aí, né? Para quem quiser, acho que assim, se dedique. Acho que o agro ele tem diversas vertentes que você pode abraçar, né, e tocar o negócio.
Sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando de um país que, para mim, durante muitos e muitos anos ainda será a potência agrícola que vai alimentar esse planeta, e a gente tem tudo para fazer isso de uma maneira sustentável, né? Nos tornando aí uma potência que isso... A gente tenha governantes que enxerguem, né, o agronegócio de uma maneira muito cuidadosa e que briguem pelo produtor rural brasileiro, né? A gente precisa desmistificar, principalmente para as grandes cidades, né, os centros urbanos, né, que o agronegócio é o cara que só usa veneno, é o cara que só anda de caminhonete para cima e para baixo. Não. O agronegócio é de muita luta, né? É uma indústria a céu aberto, o cara toma risco todo dia, todo santo dia. E a gente tem hoje aí algumas ferramentas que podem nos ajudar. Mas é isso. Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo aí. Foi bem legal, Fernando. E se você gostou desse bate-papo e transpira o agro assim como nós, compartilhe com alguém que também precisa conectar os pontos. Se inscreva no podcast para não perder os próximos episódios. Ele estará disponível em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Me siga e também siga a FJR nas redes sociais, fguerreiro.jr e FJR Consultoria. Até a próxima!